Bem-vindos a mais uma análise profunda. Hoje o material é a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, com base no comentário do Hernandes Dias Lopes. Um material incrível. E a nossa missão aqui é tentar entender um paradoxo. Como é que a carta mais, angustiada, mais pessoal de Paulo virou um manual de consolo e força para tanta gente? É uma ótima pergunta, porque a carta é realmente Um rio africano, gostei disso. Descreve bem essa sensação de imprevisibilidade. E essa agitação toda nos leva então direto ao paradoxo que você mencionou. Exato. A ideia central que o Hernandes Dias Lopes destaca é que a fraqueza humana, o sofrimento, não é um bug no sistema, mas o próprio palco onde o poder de Deus se manifesta. É uma completa inversão da nossa lógica de sucesso e força. Total. Completamente. E para a gente começar a entender essa inversão, a gente tem que olhar para a palavra que pulsa na carta inteira: consolo. Certo. No grego original, o verbo consolar aparece 18 vezes, e o substantivo consolação 11 vezes. A carta abre falando de consolo e fecha falando de consolo. É o tema que amarra tudo. Entendi. Mas a palavra consolo geralmente remete a gente a algo meio passivo, né? Tipo receber um afago quando se está mal. Pelo que eu entendi do material, Paulo dá um sentido muito mais ativo para ela, não é isso? Precisamente. E essa é a primeira grande virada de chave da carta. Para Paulo, o sofrimento não é aleatório, um acidente de percurso. Ele serve a pelo menos dois propósitos enormes. Quais seriam? O primeiro é que o sofrimento, quando enfrentado com fé, revela a glória e a suficiência de Deus. E o segundo, que é talvez o mais radical, é que ele nos qualifica para consolar outras pessoas. Essa ideia de que o sofrimento te qualifica é o oposto de tudo que a nossa cultura prega. Totalmente. A gente vê o sofrimento como algo a ser evitado a todo custo, um sinal de que algo deu errado. E Paulo está virando essa lógica de cabeça para baixo. Exatamente. Ele argumenta que o consolo que a gente recebe de Deus não é para se acumular na gente, para nos deixar quentinhos e confortáveis. Ele é um dom que precisa ser repassado. A pessoa se torna um canal, não o destino final. Isso, uma responsabilidade. É uma imagem muito poderosa. É ótima, né? O Mar da Galileia recebe as águas do Rio Jordão e as distribui. Por isso ele é cheio de vida. Peixes, vegetação, tudo mais. Já o Mar Morto só recebe água. Ele não tem saída, retém tudo. E o resultado é um ambiente estéril, onde nada sobrevive. A ideia é ser Galileia, e não Mar Morto. Uma ilustração perfeita para o conceito. E Paulo não falava isso da boca para fora, né? A vida dele era a prova dessa teoria. A carta detalha os sofrimentos dele de um jeito que chega a ser desconfortável de ler. Não são problemas abstratos. De jeito nenhum. Ele foi insultado, alvo de conspirações, apedrejado, açoitado 5 vezes com 39 chibatadas, preso, naufragou. É preciso parar um momento para absorver isso. Não é uma lista de inconveniências. A passagem em 2 Coríntios 11 é brutal. Muito. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Ele foi quase morto repetidamente. A resiliência é de outro nível. E falando em sofrimento pessoal, isso nos leva a um dos maiores mistérios da vida dele. O famoso espinho na carne. Ah, o espinho na carne. Gerações de teólogos e curiosos já tentaram decifrar o que era isso. E o fascinante é que a gente nunca vai saber com certeza. Existem muitas teorias, imagino. Muitas. Calvino, o reformador, achava que eram tentações espirituais, uma luta interna. Lutero acreditava que se referia às perseguições constantes que ele sofria. E hoje em dia, qual é a interpretação mais comum? O autor do comentário parece ter uma preferência. Sim, muitos estudiosos hoje, e o Hernandes Lopes se inclina para essa visão, acreditam que era uma enfermidade física, crônica e debilitante. Tipo o quê? As hipóteses vão desde epilepsia e enxaquecas terríveis até uma doença ocular grave, o que explicaria por que ele às vezes ditava as cartas ou dizia escrever com letras grandes. É frustrante não saber, mas, pensando bem, talvez o ponto seja exatamente esse. Como assim? Se a gente soubesse o que era,
Poderíamos dizer, mas o meu sofrimento é diferente do de Paulo. O fato de ser um mistério o torna universal. Mas o que realmente me impacta nessa história não é nem o espinho. É a resposta de Deus. Exato. Esse é o clímax do argumento. Paulo diz que orou 3 vezes, suplicou para que Deus removesse aquilo. A resposta não foi um sim. Não. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa frase é a tese de 2 Coríntios inteira. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza quer dizer, Deus não removeu o problema, Não removeu. mas deu a força para viver com ele. Isso é radical. É dizer que a força divina não se manifesta na ausência de problemas, mas na capacidade de perseverar através deles. Perfeito. O poder de Deus brilha justamente na rachadura do vaso de barro que somos nós. E essa mesma fragilidade, essa vulnerabilidade que Paulo expõe com tanta honestidade, era a principal arma que seus oponentes em Corinto usavam para atacá-lo. Imagino que foi um prato cheio para os críticos dele, né? Como é que ele lidou com essa acusação de que ele era fraco? Pois é. E isso nos joga direto no segundo grande tema da carta, a defesa de um ministério autêntico. Paulo estava sob ataque de um grupo que ele, ironicamente, chama de superapóstolos. Superapóstolos. E as acusações eram pesadas. Diziam que ele era ousado e forte por carta, mas pessoalmente sua presença era fraca e o discurso dele desprezível. Eles também o criticavam por não aceitar dinheiro da igreja de Corinto. Certo. É curioso, porque hoje em dia a gente veria isso como um sinal de integridade. Naquela cultura, era o contrário. Oradores e filósofos de renome cobravam por seus ensinamentos. Ao se recusar a ser pago, Paulo abria uma brecha para que dissessem: viram? Nem ele mesmo valoriza o que ensina. Exato. Se fosse bom, ele cobraria, como nós. Esses oponentes, por outro lado, se vangloriavam das suas credenciais, da sua retórica eloquente e, claro, enchiam os bolsos. É impressionante como isso soa atual. Atração por líderes carismáticos que projetam uma imagem de sucesso, de poder inabalável. Totalmente. Enquanto a gente desconfia de quem demonstra vulnerabilidade, fica claro porque os coríntios estavam sendo seduzidos por esses superapóstolos. Completamente. E a resposta do Paulo a tudo isso é um golpe de mestre. Ele não tenta jogar o mesmo jogo. Ele não lista as qualidades dele nem exibe os diplomas. Ele faz o oposto. O oposto. Ele inverte totalmente a lógica. Ele diz: se é preciso gloriar-se, gloriar-me-ei das coisas que são da minha fraqueza. É uma resposta poética, sem dúvida. Mas na prática, isso não soa como uma receita para o fracasso. Como você convence as pessoas a te seguirem dizendo: minha maior qualidade é o quanto eu sofri? É uma aposta muito arriscada. Pois é. No mundo, sim, mas não no reino de Deus que ele pregava. Para Paulo, as credenciais de um verdadeiro apóstolo não eram medalhas, eram cicatrizes. Entendi. Tudo aquilo que os oponentes viam como vergonha, as prisões, os açoites, os naufrágios, ele apresenta como a prova definitiva do seu compromisso com Cristo. E ele vai além, ele os acusa de mercadejar a palavra de Deus. O que essa palavra mercadejar significava exatamente naquele contexto? A palavra grega que ele usa é kapeleo. É um termo muito específico e cortante. Não se referia a um comerciante comum, mas a um tipo de vendedor desonesto, como um taverneiro que batizava o vinho com água para aumentar o lucro. Nossa! Paulo está dizendo que seus oponentes não estavam só pregando uma mensagem diferente. Eles estavam adulterando, diluindo o evangelho para benefício próprio. Uau! É uma acusação muito grave. Ele está dizendo que eles são fraudes. E enquanto esses oponentes provavelmente chegaram em Corinto com cartas de recomendação, Exato. Paulo dá o checkmate. Ele diz: será que a gente precisa de cartas de recomendação para vocês? Ou de vocês? E então ele lança uma das frases mais bonitas dos seus escritos. Qual? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Em outras palavras, querem ver minhas credenciais? Olhem para vocês. A transformação na vida de vocês é a minha carta de recomendação. É isso. Ele continua uma carta escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, que são os corações. A prova definitiva de um ministério autêntico
Não é o carisma. Não é a retórica, não são as credenciais no papel, é o fruto, são as vidas transformadas. Essa menção a tábuas de pedra e tábuas de carne parece ser uma ponte para um assunto ainda maior, né? Ele não está só se defendendo, ele está construindo um argumento teológico muito mais profundo aqui. Perfeitamente observado, a defesa do ministério pessoal dele o força a fazer um dos contrastes teológicos mais importantes de toda a Bíblia. Que seria? O contraste entre a antiga aliança, a da lei, e a nova aliança, a do Espírito. É o que o autor chama de a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ok, vamos com calma aqui porque são conceitos densos. Quando ele fala da antiga aliança, ele está se referindo à lei de Moisés, os 10 mandamentos, certo? Isso. Mas ele a descreve como um ministério da morte. Isso soa muito pesado. A lei não era algo bom dado por Deus? Sim. E essa é a chave. Paulo nunca diz que a lei é má. Em outra carta, ele diz que ela é santa, justa e boa. O problema não está na lei, o problema está na gente. Certo. A lei é como um raio-x perfeito. Ela te dá um diagnóstico preciso da doença, que é o pecado, mas não oferece a cura. Ela aponta o padrão de perfeição de Deus, mas não nos dá o poder para alcançá-lo. E como ninguém consegue cumpri-la perfeitamente? O resultado final dela, por si só, é a condenação. Por isso, ministério da morte. De diagnóstico do que de tratamento. Exato. E Paulo usa a imagem de Moisés descendo do Monte Sinai. O rosto dele brilhava com a glória de Deus, uma glória tão intensa que ele precisava usar um véu. Mas era uma glória que se desvanecia, o brilho ia sumindo. Era temporária. Temporária, externa, gravada em pedra. E a nova aliança, em contraste? A nova aliança é tudo que a antiga não era. Não é escrito em pedra, mas em tábuas de carne, no coração, pelo Espírito Santo, ou seja, é interna. Certo. Não é o ministério da morte, mas o ministério do Espírito, que traz vida. Ela não resulta em condenação, mas em justiça. E o mais importante, ela produz liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E a glória não desvanece. Pelo contrário, ela é permanente e transformadora, nos mudando de glória em glória na sua própria imagem. Tentar deixar isso mais concreto. O autor Ray Stedman usa uma ilustração que me ajudou muito a entender a diferença. Qual? Ele diz que viver pela antiga aliança é como comprar um carro novo, lindo, mas tentar empurrá-lo morro acima com a própria força, sem saber que ele tem um motor. É uma analogia perfeita. É um esforço exaustivo e frustrante. Exatamente. E a nova aliança é o momento em que você descobre a chave, gira na ignição e liga o motor. O motor é o poder do Espírito Santo que habita na gente. Você para de confiar na sua própria força e passa a depender do poder que já está disponível. É uma mudança completa na fonte de energia. A transição da autoajuda para a ajuda do alto. Então, quando a gente junta tudo isso, o consolo que nasce do sofrimento, a autenticidade que se revela na fraqueza e o poder do Espírito que substitui o esforço da lei, que retrato geral de 2 Coríntios se forma para nós? O retrato que se forma é o de uma espiritualidade radicalmente honesta e baseada na graça. 2 Coríntios nos ensina que a autenticidade cristã não se encontra na ausência de problemas, mas na descoberta do poder de Deus em meio à nossa fraqueza. Certo. E que a verdadeira liderança espiritual não se mede por status, carisma ou autopromoção, mas por serviço sacrificial, cujas credenciais são as cicatrizes. E que a transformação real, a mudança de vida, não vem de um esforço hercúleo para seguir uma lista de regras externas. Mas de uma rendição a uma mudança interna, operada pelo Espírito. É a diferença fundamental entre empurrar o carro e ligar um motor. Exatamente. É uma carta que liberta da pressão da performance, da aparência e nos convida a viver a partir de um lugar de dependência honesta do poder de Deus. Tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Uma pergunta que essa carta parece gritar para nós hoje. Ela força uma reavaliação completa do que a gente considera sucesso, força e valor. Sem dúvida. Se as credenciais que realmente importam no fim das contas não são nossas conquistas, nossos talentos e nossos pontos fortes, mas sim nossas fraquezas, nossas cicatrizes, as rachaduras no vaso de barro através das quais o poder de Deus pode finalmente brilhar,
como isso deveria mudar a maneira como a gente avalia o valor nas nossas próprias vidas, nas nossas carreiras e até nos nossos relacionamentos.